Oi gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um daqueles vídeos narradinhos que vocês gostam, onde eu vou me organizar para a faculdade junto com vocês. E vocês tinham me pedido nos comentários vídeos mais longos, então tá aí um vídeo de 10 minutos. Eu espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Priscila, aqui a gente fala sobre estudos, organização, produtividade. Peço desculpa a vocês pela minha voz, estou um pouquinho rouca. Mas bem, eu comecei minha organização pelo Bullet Journal, certo? Pra quem não sabe, esse Bullet Journal aqui é da AP Cadernos. Eu comprei a eles, é um Bullet Journal Craft. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei quando ele chegou, mostrei todos os detalhes dele. E eu tô com um temazinho de flores esse mês de fevereiro. E eu tô gostando bastante, então eu comecei fazendo algumas florzinhas aleatórias mesmo. E aí, depois que eu fiz essas florzinhas, tentei aproximar o máximo possível pra vocês verem. Mas eu não sei porque a qualidade desse take do vídeo não ficou tão boa. Mas enfim, essas florzinhas, elas são bem simples de fazer. Qualquer dia desses eu posso ensinar vocês como é que eu desenho elas. Depois que eu fiz essas florzinhas, eu desenhei uns quadradinhos. No primeiro uns retângulos, na verdade. No primeiro retângulo, eu fiz com essa régua aí. E eu tô usando a caneta da Sakura. Eu acho que é 1.0. Não, é 1.0. E eu fiz um retângulo pra colocar as minhas metas da semana. Aí pra escrever as metas, né, o nome das metas, o título, eu usei a caneta da Unipin, a brush. Ela é bem pequenininha, a ponta dela é ótima. Acho ela muito boa. E aí eu fiz mais 4 retângulos, porque eu só tô fazendo agora pra segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nesse dia era terça, então era segunda, então eu só fiz 4. Não tô fazendo no final de semana, porque eu quero que meu final de semana seja tipo, sei lá, gente, menos corrido, mais leve. Aí eu nunca tô querendo ter muita coisa assim na cabeça do que eu tenho que fazer. Eu quero que seja mais como se fosse de descanso mesmo, sabe? Mas não sei se isso vai dar certo, porque sempre tem uma coisa pra fazer no final de semana, mas por enquanto tá assim. E eu fiz esses 4 quadradinhos e com uma canetinha branca eu fiz tipo um sombreado, só que diferente, eu fiz um sombreado com bolinhas ao redor dos meus retângulos, tá certo? Eu achei que ficou bem legal o resultado. E aí eu fiquei com a minha cabeça assim, gente, mas eu escrevi os nomes da semana com a caneta brush também, escrevi terça, quarta, quinta, sexta. E fiz outro retângulo embaixo, dessa vez maior, para colocar o que eu preciso melhorar. Por quê? Porque toda semana, em relação a tudo assim na vida, a gente tá em constante crescimento, em constante desenvolvimento. Então sempre tem uma coisa pra gente melhorar. Então eu escrevi isso aí pra eu ver os pontos que eu preciso melhorar em várias áreas da minha vida nessa semana. Assim a gente tem mais uma noção do que a gente precisa fazer pra ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. E aí eu fiz esses detalhezinhos com a canetinha branca só ao redor, nessa lateral desses quadradinhos. E no de baixo eu fiz igual ao de cima, fiz um sombreado também. E depois em cima eu dei uns toquezinhos com as bolinhas brancas e ficou assim o resultado, gente, da minha semana, desse mês de fevereiro, a última semana. Gostei bastante do resultado, simples, minimalista, eu fiz super rapidinho. Depois disso eu fui me organizar realmente pra faculdade, comecei organizando meu caderno, que eu escrevo lá. E assim, gente, meu caderno ele tem algumas folhinhas que dá pra você colocar um plano de projeto. Tem uma parte que tem uns quadradinhos pra você colocar as atividades que você teve, então eu acrescentei mais quadradinhos e sempre que eu tiver um assunto, eu vou escrever aquele assunto ali e quando eu revisar ele eu vou marcar. É como o método da aluna Carolina, só que eu vou deixar ele no caderno. E aí eu fiz também outro espaço para eu colocar todos os trabalhos e atividades que eu vou ter. Assim, toda vez, e o prazo também, assim, toda vez que eu tiver uma atividade, eu vou lá, escrevo, deixo o prazo e quando eu cumprir, eu vou lá e marco. Assim, eu vou ter um controle das atividades que eu vou ter. É muito interessante você fazer esse plano realmente de estudos. Coloca a matéria, coloca alguns quadradinhos para você escrever os assuntos que você vai ter durante o trimestre, sei lá.
o semestre, o bimestre, e depois deixa um espaço também para você colocar todas as atividades que você vai ter, assim você tem um controle, e também com as datas de prazo e tudo mais, escreve metas que você tem para aquela matéria, é bem interessante você fazer isso. Depois eu fui organizar o meu caderno de resumos, vocês puderam ver, eu fiz um título bem rapidinho com o caderno de resumos, já ensinei vários títulos no Instagram para vocês fazerem. E o que foi que eu fiz, gente? Eu separei as matérias, porque o meu caderno que eu uso na faculdade, ele não é separado por matérias. Mas esse aí, para ficar mais organizado, que é o de resumos, é o que eu realmente, assim, procuro mais na hora de estudar, eu vou deixar ele com matérias. Então aí eu só saí escrevendo as matérias. O nome, né, o título de cada matéria, usei esse marcadorzinho aí de papel, que tem um adesivo. Ele é de gatinho, é muito fofinho. E para quem quiser saber, esse meu caderno é o da Atoma. Particularmente eu gosto muito dele. Ele é gramatura 90, então ele não passa na folha. Só passou esse aí do título, né, do caderno, porque é um marcador. Eu usei um marcador para desenho à prova de álcool. Não é nenhuma coisa que se usa assim para escrever em caderno. Teria que ser uma gramatura muito, muito alta, tipo 100, 200 para ele, sabe? Mas assim, qualquer canetinha que você utilizar, qualquer coisa, não marca. Ele é muito bom mesmo. Então, eu separei, dividi 5 matérias. E para quem também quiser saber, nesse 5º período, eu estou tendo as seguintes matérias. Estou tendo História da Arte, estou tendo Instalações hidrossanitárias, estou tendo Urbanismo, Intervenção Urbana, estou tendo Projeto Comercial e estou tendo também Materiais Construtivos, que é uma matéria que eu tô gostando bastante, gente. Muito, muito mesmo. E tá sendo bem legal. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu separei as matérias, usei também essa caneta brush da Unipin, a mesma que eu sempre tô utilizando pra fazer esses títulozinhos. E foi basicamente isso que eu fiz, tá bom? E assim, gente, algumas diquinhas de estudos que eu dou a vocês são essas. De você pegar seu caderno. Por mais que ele não venha, tipo, com folhas como o meu, que já vem a folha certinha, ele vem o título para você botar a matéria, o plano que você tem para aquela matéria, ele já vem com os quadradinhos para você também escrever as matérias que você teve e os assuntos que você teve, na verdade, e vem outros quadradinhos com as atividades que tem, a data inicial e a data final, e também vem um espacinho para você fazer um cronograma. Você não precisa ter isso, você pode fazer isso na primeira folha da sua matéria, sabe? Então, fica muito, muito interessante você fazer isso, tá bom? Então, assim ficou a organização do meu caderno inteligente. Depois eu coloquei o meu único resumo que eu tenho, que é de materiais construtivos, que é uma matéria que a gente tá escrevendo bastante. Eu acho que vai ser uma das que mais vai escrever. Ela e instalações hidrossanitárias, eu acho que as que mais vou escrever, tá bom, gente? Desculpa, eu não tô falando muito bem, porque eu tava meio adoentada, minha voz tá ruim, eu tô meio desnorteada ainda. Mas não vou deixar vocês sem vídeo. E foi esse o resultado da minha organização. Organização bem simples, só separei as matérias. Esse ano eu resolvi simplificar bastante essa questão de organização de material escolar e tudo mais, deixar o mais simples possível. E assim também ficou o título do meu caderno de resumos, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu caderno de aula, né? Pra vocês entenderem como é que ele ficou, porque ali tava bem rapidinho, né? Que eu tive que separar 5 matérias. Aí ficou meio ruim pra vocês, mas eu vou mostrar agora como é que ficou o caderno. Pra vocês entenderem, por dentro ele ficou dessa maneira aí. Eu coloquei o nomezinho, e olha só como é que ficou. Coloquei o nome da matéria, coloquei os quadradinhos pra eu colocar os assuntos, tá certo? E embaixo desses quadradinhos tem outros, mas eles estão mais clarinhos, que é pra eu colocar as atividades que eu vou ter e os trabalhos. Fica bem mais organizado, bem mais simplificado. E eu gostei muito do resultado. Façam isso que vocês vão ver como vai ajudar na organização de vocês.
Meu bullet journal, ele ficou assim também, bem organizadinho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Me desculpem se o vídeo não ficou tão bem explicadinho. Eu tentei ao máximo. Mas é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.